Olá, terceiro ano, que é o professor Ebert. No vídeo de agora a gente vai dar sequência à nossa correção das atividades do PET volume 7 do terceiro ano, tá ok? E que nessa segunda semana de atividades traz como tema a redemocratização do Brasil. Bem, para que nós possamos fazer as atividades do nosso PET, é necessário a leitura desse texto de apoio, cujo tema é Eis que volta a democracia. E o texto começa da seguinte maneira: você já estudou nos volumes anteriores que a sociedade brasileira vivenciou um período de extrema repressão por parte do governo militar, iniciando em 1964 e progredindo até meados da década de 80. Neste período, a democracia tornou-se um joguete nas mãos dos governantes, que mostrava à comunidade internacional uma sociedade democrática, mas que na realidade refletia uma violenta ditadura, onde direitos básicos foram caçados, liberdades suprimidas e a violência usada como fator intimidador por parte do governo. Após anos de chumbo, o governo ditatorial começa a dar sinais de desgastes, especialmente após a morte do jornalista Vladimir Herzog, nas dependências do Destacamento de Operações de Informação, Centro de Operações de Defesa Interna, o DOICOD. Os anos seguintes foram marcados pelo aumento de manifestações populares contrárias à repressão, exigindo o retorno da democracia ao país. Greves, passeatas e discursos contrários passaram a ser mais comuns na sociedade brasileira, forçando o governo militar a projetar durante o período Geisel uma abertura lenta e progressiva. Nesse contexto de enfraquecimento político desta ala ideológica dos governantes militares, ficou determinado que em 1985 haveria eleições presidenciais, encerrando um período de 21 anos de ditadura militar no Brasil. Visando manter o controle sobre todo esse processo eleitoral, garantindo que a transição para o governo civil novamente não representasse uma ruptura muito radical com o sistema, evitando que políticos de esquerda chegassem naquele momento à presidência, os militares ainda discutiam no início da década de 80 se essa eleição seria direta, ou seja, com participação popular ou indireta. O deputado Dante Oliveira, do PMDB, protocolou uma emenda constitucional exigindo que as eleições ocorressem de forma direta, ou seja, que o povo brasileiro pudesse escolher seu presidente através do voto. A emenda Dante de Oliveira passou a ser exigida no movimento popular, liderado pelo deputado Ulisses Guimarães, conhecido como Diretas Já, onde milhares de pessoas reuniam-se em comícios pedindo a aprovação da emenda. Sob o lema 1, 2, 3, 4, 5 mil, queremos escolher o presidente do Brasil. A campanha pelas Diretas Já foi ganhando representatividade na sociedade, que desejava o retorno do seu direito a voto. Apesar da intensa campanha popular, a emenda Dante Oliveira foi rejeitada em plenário, preparando o caminho para uma eleição indireta em 1985. O que parecia ser um jogo de cartas marcadas para a vitória de um candidato do PSD, antigo Partido Arena, e partido apoiado pelos militares, uma vez que tinha maior número de deputados no Congresso, transformou-se em uma das mais surpreendentes reviravoltas eleitorais da história recente do Brasil. Parte do PDS desejava a candidatura de Aureliano Chaves, outros defendiam a indicação de Paulo Maluf. Quando Maluf é confirmado como candidato, importantes parlamentares do partido rompem com o PDS, firmando a Frente Liberal e apoia o candidato do PMDB, Tancredo Neves. A campanha de Tancredo foi pautada na consolidação do político mineiro como a nova esperança da sociedade brasileira em retornar ao período democrático e livrar-se de vez da figura marcante da ditadura. Surpreendentemente, Tancredo Neves é eleito presidente em 85, mas adoece logo depois com suspeita de apendicite aguda e faleceu pouco tempo depois de ter sido empossado. O vice-presidente eleito, José Sarney, assume o posto mais alto do executivo brasileiro. Seu governo foi marcado pelo descontrole inflacionário, desvalorização da moeda nacional, que muda de nome 2 vezes no período, e aumento significativo das diferenças sociais no Brasil. As eleições seguintes, ocorridas em 1989, foram marcadas pelo retorno da população brasileira à democracia, podendo escolher seu presidente pela primeira vez desde a eleição de Jânio Quadros em 1959. O
processo foi marcado pela grande popularidade de candidatos de esquerda, como Leonel Brizola, do PDT, e Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que surgem como grandes favoritos nos primeiros meses de campanha. Aos poucos, candidatos apoiados por grandes empresários e com grande espaço na mídia foram ganhando terreno e diminuindo a vantagem pela corrida presidencial. É o caso de Fernando Collor de Mello. Collor não era muito conhecido pela sociedade brasileira, especialmente nas regiões sul e sudeste, mas contando com o apoio empresarial e da mídia, teve sua imagem de jovem, belo e atleta elevada à condição de grande salvador da sociedade brasileira. Uma espécie de herói fabricado pela mídia. Jovem, culto, instruído, era colocada em confronto à imagem de sindicalista e rebelde de Lula, garantindo sua eleição no pleito de 1989. Collor tornava-se o mais jovem presidente do Brasil. Abaixo aqui eu coloquei uma imagem do Dr. Ulisses Guimarães com a seguinte frase: a persistência da Constituição é a sobrevivência da democracia, afirmou Ulisses Guimarães ao promulgar a lei fundamental. Bem, moçada, para que nós possamos fazer as atividades era preciso ler esse texto e captar algumas informações extremamente importantes dele. Inclusive no que diz respeito a essa estrutura política e ao jogo também político que deu origem aos candidatos Tancredo Neves, avô do Aécio Neves, e José Sarney, que é vivo até hoje. E, sobretudo, o papel que a imprensa e a mídia e as grandes empresas também vão ter no final da corrida presidencial, tá bom? Bem, as atividades são só essas 3 perguntinhas discursivas, dissertativas e que nos pergunta o seguinte: por que a emenda Dante de Oliveira representava a esperança de retorno da sociedade brasileira à democracia no início dos anos 80? Então, para a gente responder essa primeira pergunta, a gente precisa formular ela por 2 partes, ok? Primeiro, a proposta de emenda à Constituição, número 5, também chamada de emenda constitucional Dante de Oliveira, faz parte de uma série de movimentos em prol do retorno da democracia no Brasil, através de eleições diretas, tá, moçada? Para presidente da República. Governador, deputado, senador e prefeito, havia eleições diretas, mas para presidente não. O Dante de Oliveira ele foi um engenheiro que ele vai ingressar na carreira política como deputado estadual e ele vai ganhar notoriedade justamente a partir de 1982, nesse contexto do retorno do pluripartidarismo, que vai dar para ele a oportunidade dele se sagrar como um participante dessa história da democracia brasileira. Bem, e a emenda, número 5, que recebe o nome dele, de Dante Oliveira, ela propunha que fossem extintos os mecanismos que atribuíam ao colégio eleitoral a eleição para presidente da República, devolvendo ao povo a prerrogativa de escolher o líder da nação. Ou seja, o colégio eleitoral ele era composto por parlamentares, tá? Ou seja, quem votava para presidente era justamente os parlamentares, não eram os cidadãos que escolhiam, não. Embora a gente tenha, um modelo de representatividade direta, mas mesmo assim quem decidia era o colégio eleitoral, e a gente tem que lembrar que naquele contexto havia somente o bipartidarismo, ou era MDB ou era Arena, e os candidatos da Arena era a maioria. Continuando, a proposta de emenda de Dante Oliveira tramitou em 4 sessões na Câmara dos Deputados entre os dias 18 e 25 de abril de 84, quando foi rejeitada por não conseguir a quantidade mínima de votos para sua aprovação. Ou seja, foram 320 votos dos 479 congressistas, tá bom? A gente tem aí, portanto, abstenção de parte deles. E o que vai configurar, sobretudo, que naquele momento, isso sim era a maior esperança da população de retorno à participação civil e democrática na escolha dos presidentes, tá bom? Então essa é a resposta da número 5, essa parte da número 1, perdão, essa parte que eu coloco aqui para vocês entre colchete aqui. Respondendo a número 2, por que podemos afirmar que o PDS perdeu uma eleição praticamente ganha em 1985? Bem, moçada, no cenário político de 1985, a gente tem o racha que vai acontecer entre o PDS, que vai dar justamente abertura
para que o PFL surja, que é esse partido da Frente Liberal, lançando inclusive o José Sarney e o Tancredo Neves como cabeça de chapa. E o professor responde para você o seguinte: a comoção pública em torno da derrota da emenda Dante de Oliveira e a pressão da mídia acabaram provocando uma divisão na base governista, permitindo a eleição do candidato da oposição, que era quem? O Tancredo Neves, do PMDB, que, devido a problemas de saúde, não chegou a governar. Dessa forma, o primeiro presidente da nova república foi José Sarney, vice-presidente eleito pelo Partido da Frente Liberal. Bem, o Partido da Frente Liberal, né, que é o PFL, ele se originou de onde? Se originou da dissidência do Partido Democrático Social, que é o PDS, que ficou descontente com a indicação do Paulo Maluf para as eleições de 85. Portanto, nós podemos dizer que esse racha no PDS impediu que o partido lançasse um candidato que poderia ter sido eleito, visto que a eleição naquele momento, pelo menos em 1985, ela seria indireta. Mas em seguida, daria espaço para o voto direto. Ou seja, a gente pode perceber que esse racha daí, né, esse racha dentro do partido, vai fazer com que o próprio PDS perca a oportunidade de ter lançado um presidente da República. Tá bom? E aqui o professor coloca a imagem para vocês aqui. À direita, nós temos o Tancredo e o José Sarney, já empossado com a faixa presidencial, e do outro lado, o Paulo Maluf. E por último, moçada, a questão 3 que pergunta: por que podemos afirmar que as eleições presidenciais de 1989 tiveram participação determinante da mídia como fonte de propaganda? Nas eleições atuais acontece algo similar? Bem, vamos lá, o professor responde e colocou até uma imagem aqui para vocês verem. As primeiras eleições diretas, né, pós-regime militar no Brasil, elas foram marcadas por uma questionável atuação da emissora de TV, sobretudo da Rede Globo, tá? Na cobertura e na divulgação dos fatos, tanto no debate final quanto na formação de opinião popular, com novelas que tinham personagens caracteristicamente parecidos com os candidatos mais cotados, que eram o Fernando Collor e o Lula, além do fato de Collor ter obtido apoio de empresários que investiram em sua campanha na mídia, fato que foi determinante para a escolha do eleitorado. Também vale ressaltar o fato de que a TV passou a ser algo presente na maioria dos lares, né, moçada? A partir dos anos 80. E quando a gente fala o papel que a Rede Globo e sobretudo as outras mídias também teve nessa campanha, a Rede Globo, durante o ano de 1989, ela exibiu uma novela chamada Que Rei Sou Eu, e que tinha dois personagens. Um era o Edson Celulari, que fisicamente ele lembrava muito a figura do Fernando Collor, e outro, se eu não me engano, era o Guilherme Fontes. Eu não tenho certeza se era o Guilherme Fontes. É um que trabalhou com a Xuxa. Ele fazia um papel todo personagem barbudo nessa novela, ou seja, ele era o antagonista do rei, que seria o Collor. E nesse contexto aí, nessa briga de protagonista e antagonista, vencia a figura do protagonista, obviamente. Nisso a gente consegue ver o enaltecimento, né, da figura do Fernando Collor, de modo incutido num personagem de novela, mas que foi utilizado pela Rede Globo. E num segundo momento e mais marcante é justamente no debate de TV, que foi um debate filmado, ele não foi ao vivo. Então, o que foi transmitido para a população a posterior foi um debate político extremamente editado, onde o Collor sempre respondia às perguntas com mais veemência, com mais qualidade. Em contrapartida, o Lula não conseguia fazer isso, algo que na verdade não aconteceu, mas foi editado e isso de uma certa forma acabou influenciando muito a decisão do eleitorado na época. Bem, moçada, são só essas 3 questões. Vocês podem lançar mão das informações que eu deixei aqui em verde e sublinhado para vocês. E podem também extrair do texto de apoio do PET, tá ok? É isso aí, até a próxima correção.